A gente está no 10ª edição com Era Uma Vez no Mundo Corporativo. Então, a gente vai falar de um tema muito bacana, gostoso, importante, essencial, principalmente aí falando de empresa, mas na vida também da gente, né? Eu falo que tanto na vida pessoal como profissional, que é sobre storytelling, que muita gente não sabe, né? Assim, quem está mais na área de treinamento, desenvolvimento, conhece bem o termo, mas para muitos ainda é novidade. Mas vocês vão ver que faz parte até da nossa infância, da nossa formação de personalidade, dos nossos valores. Então, é um tema bem legal aí para a gente falar tanto na área de vendas, como na área de RH, em tudo, né? Para liderança. E aí, vamos começar até um pouco, né? Eu vou apresentar bem básico vocês, mas eu gosto que cada um se apresente, porque já é um storytelling, quando cada um se apresenta, né? Falando um pouco da sua essência, da sua jornada. Mas somos professores aí da PUC, né? Na pós-graduação de comunicação persuasiva, storytelling. Isso. Márcio, tenho o prazer, né, de ser meu coordenador. A Andiara é minha colega, né? Eu falo que a gente é um time muito bacana lá. Eu gostaria de começar com você, Márcio. A Andiara já é figurinha repetida, né? Com prazer. Falo que tudo que é bom, a gente tem bis, e aí pela segunda vez você está aqui. Espero muitas outras vezes. E Márcio pela primeira vez. Primeira de muitas. Vamos lá. Com certeza. Te agradeço, Karine, pela oportunidade. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar com você. E eu sou fascinado por histórias desde que eu me entendo por gente, né? Porque nós somos feitos de histórias. E no início do ano de 2000, porque conta a história desde a época da pedra, né? Idade da pedra, aquela fogueira. Aí no ano 2000 começou a ter um caráter, assim, um foco muito na área de business, de negócios. Aí surgiu esse nome, storytelling. E hoje, por exemplo, o Fernando Palacios, ele lançou um primeiro livro e ele defendeu a tese de storytelling na USP. Isso no início do ano de 2000. E o que acontece? A inspiração veio muito do Joseph Campbell, que é autor da Jornada do Herói. E esse autor da Jornada do Herói, ele inspira o quê? Por exemplo, ele inspira muitos filmes consagrados, né? O Rei Leão, Guerra nas Estrelas, que é o quê? Que é o passo a passo. Eu sou Márcio Barros, comunicólogo, jornalista, relações públicas e publicitário, e especialista pela pós-graduação da PUC Minas em arte e educação. Eu sou arte educador com foco em oralidade e escrita. E tenho um privilégio, com a graça de Deus, ser músico. Então, como músico, eu trago violão, sempre eu canto com o pessoal, começa cantando Caçador de Mim, por tanto amor, por tanta emoção. Então, a música, a arte e contar histórias é uma arte, Karine. É uma arte que a gente precisa desenvolver neste mundo, e isso me fascina, me empolga, porque é uma libertação interna. E eu vejo como nós estamos nesse mundo, que esse é um mundo bunny, né? É muito forte isso, um mundo incompreensível. O que nós vamos fazer num mundo incompreensível? Aí, interessantíssimo, né, que vem o storytelling. E, de certa maneira, numa sociedade líquida, né, o Bauman, o filósofo, né, ele fala isso, e o storytelling, mesmo que virtualmente aqui, nós temos que passar para eles o nosso afeto, nós temos que passar para eles o nosso coração, mesmo que seja uma pitada da nossa alma, do nosso ser. Isso é storytelling. Então, eu estou muito feliz, e no próximo ano, 2026, eu vou completar 40 anos. Em 1986, eu já era professor do Dale Carnegie Training, em 86. E os livros dele, ótima indicação, né? São ótimos, principalmente muito conhecido é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um clássico mesmo, clássico, né? Sempre atual. O que nunca cai de moda, né? Nunca cai de moda. E depois me especializei também, Karine, que você também é especialista em PNL, Programação Neurolinguística, que é fantástico, né? Excelente. Então, eu vou caminhando aí com as minhas histórias e fazendo conexões. Isso aí. Muito obrigada. Prazer. Vamos juntos. Obrigada pelo convite novamente, Karine. É sempre um prazer estar aqui, né? Dessa vez aí na companhia do Márcio, que é também aí um parceiro, né? Estamos juntos aí na pós.
Então, me apresentando, né? Eu sou sócia na MBRH, que é uma empresa de recolocação profissional e transição de carreira. Estamos no mercado há 26 anos. Eu sou psicóloga. Hoje, né, eu falo que eu também atuo como conselheira na AC Minas, atuo como conselheira na BRH Minas e tenho aí uma grande missão que é impactar, né, e transformar a vida das pessoas. E o tema de hoje está super conectado com isso, né? Porque o storytelling ele nos ajuda nessa conexão e nessa transformação. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Gente, o prazer é meu, tá? Eu falo que obrigada aí muito pelo tempo de vocês, pela contribuição. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Porque eu falo que são pessoas aí empenhadas e que realmente gostam demais do que faz, é paixão. Com certeza. E tudo passa pela comunicação. Eu falo que hoje a gente vai pegar um pouco da nossa experiência e passar, né, para o público, até para apaixonar igual a gente pelo tema. E espero que a gente cumpra, né, essa missão. Vamos lá. Então, a gente pensando em storytelling, né, de modo geral, vocês já começaram até a introduzir. O que isso faz com que seja assim um diferencial para a empresa? Tá? Pensando até assim, né, o storytelling. O que faz as pessoas usarem isso no mundo corporativo? Aqui eu até usei o era uma vez, fazendo analogia até quando a gente é criança, né? Que era uma vez e tinha as histórias. Que cada história ali passa tantos valores pra gente, né? Um tempo atrás eu li um livro, revi um livro de psicanálise falando o tanto que isso forma o caráter até, né? Valores para criança. Então, cada história ali, às vezes inocente, dos Três Porquinhos, Lobo Mau, tanto que passam conceitos ali importantes. Valores. E depois no mundo, valores, né? Identidade, a gente vai formando a identidade. E aí também no mundo corporativo. Uma logo, qual que é a história daquela logo? E eu falo que a empresa, né? A empresa, ela não existe. Ela existe na cabeça do dono, vamos pensar assim. Mas aí, contando histórias, que proporção, né? Que várias empresas aí, principalmente, o que elas viraram. Então, o poder mesmo de contar uma boa história, envolver as pessoas, conectar. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí, até da experiência aí de vocês. Eu percebo que faz toda a diferença, Karine. Eu falo que o contar histórias, né? A pegar uma mensagem, um conteúdo, né, uma informação e transformar numa história, muda tudo. Muda tudo porque passa a fazer sentido. Eu falo que o storytelling ele humaniza a comunicação, cria empatia. E aí, quando a gente traz essa junção de fatos com emoção, a gente consegue sensibilizar as pessoas. E a relação com a empresa, com o negócio, com a atividade, com a tarefa, muda. Porque aí, de fato, você vai se entregar, você vai dar o seu melhor. Então, eu percebo no meu dia a dia que faz muita diferença, né? É um divisor de águas. Eu falo que é muito mais do que contar casos, né? Outro dia eu ouvi alguém falando isso. Mas então é contar casos. Eu falo, bom, vamos lá. Sob qual ótica o contar casos? Porque é uma ferramenta estratégica. Tem que ser estratégico, né? Tem que ser estratégico, tem que ser intencional. E do coração ao mesmo tempo, né? Tem que fazer essa conexão. É verdade. Karine, hoje é uma necessidade, porque a história, ela ultrapassa a razão. Ela vai onde a razão não consegue chegar. E eu estive pensando assim, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu recentemente, ele deixou assim ele tem um pensamento que é muito forte, que vai ao encontro do storytelling. E que ele falou que quando a gente já sabe todas as respostas, mudam suas perguntas. Então, isso, para o mundo racional, a cabeça a gente não aguenta. Aí nós vamos cair aonde? Nos insights, na intuição. E, por exemplo, assim, eu procurei até assim, os 3 pilares que eu sigo para desenvolver, por exemplo, o líder. O RH tem que perguntar assim, qual que é a primeira minha saga, qual que é a história que eu quero partilhar com eles. Porque é importantíssimo, antes de você se conectar com o seu público, com
os seus funcionários, liderar, você precisa estar conectado com você mesmo, Uhum. com a sua essência. Isso é imprescindível, isso é conectado com você mesmo. Então, o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que meus 3 pilares que eu trabalho, olha que interessante, o primeiro pilar é sobrevivência. O segundo, isso é storytelling, sobrevivência. O segundo pilar é entendimento. E o terceiro pilar é network. Porque hoje, por exemplo, nós temos uma competência a mais do que saber falar em público, do que técnicas de oratória. A nova competência diária, Karine, se chama conectar-se. Uhum. Eu posso estar falando em público, mas hoje eu tenho que ter uma competência. Eu tenho que conseguir conectar com o meu público, com o meu mentorado. Esse é o grande lance. E antes você tem que estar conectado com você. Agora, interessante, por que sobrevivência? Imagine na época da pedra, quando tudo começou, o cara caçava, ele voltava para contar o quê? Que ele foi pegar sobreviver uma comida, matar um leão, matar um bicho. E então, o que ele desenhava, tentava escrever na caverna lá? Que é perigoso. Mas a gente cai até na hierarquia, né, do Maslow, né, hierarquia da necessidade, mas eu tenho que me alimentar. Então, eu percebo que a sobrevivência é a gente contar histórias. É para sobreviver. Aí, qual que é o outro, que é o entendimento? Aí a gente pode entrar com a mitologia e filosofia, o que é a base que o Campbell estudou. O que é mitologia e filosofia? Primeiro, a mitologia é tentar entender o mundo. Quem que eu sou? Quais histórias que eu conto para mim? Aí, entrando um pouco da programação neurolinguística, como que eu posso ressignificar uma história contada para mim, para que eu seja melhor, para que eu tenha as competências. Então, olha que interessante, é uma necessidade para sobreviver, ainda mais no mundo mundo hoje. É o quê? Entender o mundo, porque isso vem em mitologia e depois a filosofia, né? E a última, o que é? O network, é a capacidade de conectar-se. Isso é storytelling, essa que eu acho que é questão imprescindível para todo RH, para todo líder, né? Ele começar a falar, hoje, questão de sobrevivência, eu tenho que estar conectado comigo e tenho que me conectar com outras pessoas. E aí, só complementando a fala aqui do Márcio, o que eu percebo, né? A gente tem um mercado que está cada vez mais competitivo. A cada dia nós temos um novo desafio. E o contar boas histórias no mundo corporativo é uma vantagem competitiva. Me permite ter mais clientes, me permite fortalecer a marca, me permite expandir o negócio. Então, é um diferencial competitivo, faz parte aí. Por isso que eu falei muito é uma ferramenta estratégica, né? Vai muito além do contar bons casos. Por isso que a Karine colocou muito bem colocada aí a intencionalidade, que é o que faz toda a diferença aí nesse processo do storytelling. E a gente vê que pessoas que tiveram sucessos, né? A gente pensar, Steve Jobs era um ótimo contador de história. Como que ele pegava um produto ali e fazia, né? Aquele produto ali, ele contava uma história, envolvia todo mundo unia as forças. Google, né? Falo que como que ele começou, né? Contando a história. O que a gente vai fazer? Qual que é a missão? Reunir todas as informações do mundo e transformá-las, né, em algo útil para qualquer pessoa, acessível para qualquer pessoa. Olha que sonho quase impossível você pensar lá em 1900 bolinha, né? Google falando isso, reunir todas as informações e transformá-las, né, deixar, mas contando ali histórias, foi envolvendo as pessoas e hoje a gente sabe que é muito possível. Quantas empresas ali começaram com histórias, né? Isso. Então, pensando, o storytelling, pensando numa cultura forte, uma cultura inspiradora, que cases vocês têm aí? O que vocês podem contribuir? Principalmente, né, pensando aí nesse tema tão essencial. Então, é isso. Quer começar, Diana? Posso? Vamos lá. Né, quando você trouxe aí o Steve Jobs, né, quando a gente fala aí da Apple, é uma história que inspira o mundo. Né? Mesmo ele não estando mais à frente da Apple, a gente vê que o que ele deixou como legado
tem muita, a base é muito storytelling, né? Ele utilizava a história de vida dele, ele contava o que aconteceu, né? Abrir a Apple numa garagem, né? O fato tudo que ele vai contando das dificuldades, dos desafios, como que isso inspira? A gente vê isso muito hoje no mundo corporativo. Como que os líderes podem fazer isso? Podem usufruir do storytelling também para ter um resultado melhor, engajar mais a equipe, ter uma equipe mais estruturada, mais unida. E aí eu falo que tem muitas formas de fazer isso, né? E às vezes as pessoas acham que é complicado, né, Karine? Eu falo assim, nossa, mas como que eu vou contar uma história? Como que eu vou trabalhar com o storytelling aqui dentro da minha empresa? E a gente pode ir para o simples, né? Você está numa reunião, você está num treinamento, começa com uma história pequenininha, cria uma narrativa da origem da empresa, do propósito, da visão de futuro. Você vai sair de uma teoria, de algo que está, muitas vezes, no quadro, para algo que as pessoas vão se sentir parte. Elas vão querer participar. Eu tive uma experiência muito significativa agora, no final de semana. Eu fui para um empreendimento que é do dono da Cacau Show. E eu falei, gente, eu estou vivendo o storytelling na prática, né? Por quê? É um hotel que fica em Campos do Jordão. E eu falei, gente, como eu já conhecia o Alê de um evento que eu tinha ido em São Paulo, e ele usa o storytelling em tudo na vida dele, né? Ele conta a história dele, como que ele chegou, como que ele montou a Cacau Show, os negócios que ele tem hoje, mas é assim, ele é um excelente contador de histórias. E é bom quando sabe a estrutura ali, que você vê, né, assim, que tem uma estratégia por trás. Totalmente. E aí, nesse hotel que eu estive no final de semana, eu falei, gente, como que a equipe incorporou esse DNA? Então, tudo que você pergunta, tudo que você precisa de uma informação, eles te contam a história do porquê que é assim, né? Do como, por que é feito dessa forma. E, para mim, ficou muito claro a forma como que isso está impregnado na cultura e como que isso fortaleceu a cultura. E, claro, isso encanta os clientes. O atendimento é um atendimento diferenciado. Você para escutar a história de como que nasceu né, o sonho daquele hotel, o porquê da história do cacau, por que tudo é baseado no chocolate. Mas você senta para ouvir a história. Senta que já vem história, né? Senta que já vem história. E é muito legal o tanto que isso te deixa ali engajado, motivado, os olhos brilham, né? E eu percebi o tanto que essa equipe incorporou isso e está difundindo isso de uma forma muito natural, e o negócio, claro, está prosperando, crescendo e se tornando referência mundial. E como que isso conecta mesmo, né, as pessoas, assim, as pessoas elas ficam ligadas ali. Quando você conta uma boa história, todo mundo faz parte daquela história, né? E isso para a cultura, uma cultura forte, engajar pessoas, o storytelling é bem interessante. É o sentido de pertença, né? Eu pertenço a esse grupo. O exemplo fortíssimo que tem, esqueci agora o nome do autor, aquele que é consagrado o livro dele, Começa pelo Porquê. Como que eu esqueci? Simon Sinek. Essa história dele é fantástica. O que começa com porquê? Começa com a história. Como que nasceu? Ele tem um exemplo fortíssimo da Harley Davidson, né? Que as pessoas, tem gente na fila para comprar da Harley Davidson e eles não fazem tanta propaganda. Por quê? Porque a pessoa, ela sabe o porquê. Virou uma comunidade. Virou uma comunidade. E o porquê, dentro da andragogia, da educação de adultos, é a primeira pergunta que o adulto ele pensa assim, por que eu tenho que ouvir essa história? Aí ele começa, quando você explica o porquê, que dá um sentido de liberdade, né? Sugiro que todos leiam esse livro, Começa pelo Porquê. É uma coisa fantástica. E é isso que eu faço todos os meus treinamentos. O meu foco é storytelling para desenvolver o poder de comunicação.
Então, meu foco é esse. Por que você quer contar essa história? Por que você quer fazer isso? E tem inúmeros casos. Por exemplo, nós somos sócios, né, da DCE, amanhã teríamos um evento lá, a DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Isso é uma coisa assim, muito interessante, que o foco número 1 é levar os valores cristãos para dentro da empresa. É só você pesquisar no Instagram, ADCEMG. E teve uma vez que teve um evento internacional no Palácio das Artes e veio o presidente da Avon. Aí, no final, eu lembro que eu estava perto de alguns diretores, alguns altos executivos, eu só vi isso, olha que o comentário interessante que eu vi. Ele falou de tudo menos de negócios. Ele falou de tudo menos de negócios. Então, se você perceber, se você encontra com uma facilitadora, que só nessas pessoas que trabalham com a Avon, você é envolvido aqui pela história, como que a Andiara falou, pelo cheiro de uma flor, pela fragrância, que são as memórias afetivas. Você é envolvido por isso, e a hora que você percebe, você está dentro daquele contexto. Aí você, eu quero participar. Então é fantástico o mundo de histórias, com certeza, fantástico. O senso de pertencimento, né? Muda completamente a cultura, as atitudes, e faz toda a diferença aí no resultado final. Isso aí, vamos lá. Como que as empresas podem usar storytelling para criar uma cultura, a gente falou agora, né? E líderes que contam boas histórias. Vamos falar dos líderes agora, né? Que são aí representantes dessa cultura. Líderes que contam, né, boas histórias aí. Vocês acreditam? Quais são os melhores resultados? E como a gente pode desenvolver essa habilidade na liderança? Então, assim, tem líder que isso é muito natural, de contar histórias. Tem líder que não é natural, mas aprendeu como estratégia a contar boas histórias. E tem líder ainda que não está aproveitando desse recurso. Isso. Né? Então, fala um pouquinho aí pra gente. A liderança, para mim, era exatamente isso. É como se fosse até um líder, como se fosse até um juiz de futebol. Um bom juiz de futebol é aquele que a gente fala assim, não teve juiz. É aquele que não tem necessidade de estar sempre em foco, aparecendo. Porque a grande missão dele, para mim, ele projetar ele e a sua equipe, os seus liderados. O storytelling é imprescindível, porque cria essa ponte, cria esse elo, que as palavras-chave de storytelling é emoção. Qual que é a essência da jornada do herói de Joseph Campbell? É a capacidade de você se superar. Se você se superar, você vai o quê? Você vai se transformar. Essa é a jornada do herói. Você sai do mundo comum, vai para um mundo desconhecido. E aparece uma resistência. Não quero esse mundo, não. Depois dessa resistência, aparece um mentor. Nós sempre temos pessoas que nos auxiliam. E depois desse mentor, aí que eu desafio por que o líder tem que contar histórias, porque ele vai para o mundo desconhecido. E hoje a nossa realidade é um mundo desconhecido. Agora eu sugiro, eu contar uma pequena história rapidinho para o líder contar, que é quebrar a resistência. Tem muita resistência. Storytelling precisa ser mais falado, mais esmiuçado, né? Mais debatido, porque é algo novo. Talvez muitas pessoas não dêem valor por causa disso. Nasruddin foi um turco, é uma história muito pequena, um turco, né? Vocês pensam, Narusdin, Nasruddin. Histórias fantásticas, né? Ele era meio sarcástico também, mas histórias fantásticas. Para quebrar a resistência, olha que interessante. Ele estava atravessando o pessoal de uma margem do rio para o outro. Aí, quando ele está atravessando com umas 5 pessoas, um senhor se identificou primeiro: eu sou doutor, sou PhD, tem isso, aquilo, eu quero te corrigir que vamos colocar que o português não foi correto. Aí ele falou assim, ok, perfeitamente, entendo. Aí ele falou com ele assim, o senhor sabe nadar? Eu falei, não sei nadar, não, mas eu sou PhD, mas pois é, né? Eu bati na rocha aqui, o barco furou, daqui a pouco o barco vai afundar. Então, storytelling é exatamente isso. Primeiro, em desarmar a alma, desarmar o espírito, né? E isso retrata muita realidade hoje. O barco que nós estávamos... muitas vezes é o inesperado ali, né? Quebrar... O mundo VUCA, o mundo money, né? E hoje nós estamos aqui nessa barca aqui, né, que é imprescindível. O modelo cartesiano, o modelo da lógica, isso é imprescindível. Mas nós temos que ir um pouquinho além. Por quê? Porque esse barco só racional, ele furou. Então, se eu não souber navegar, né, nesse novo mercado de trabalho, com certeza a gente vai passar muito aperto. Você falou só da jornada do herói, porque eu acredito assim, muita gente conhece, mas muita gente ainda não conhece, né?
Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Posso. Eu acho bem interessante, eu acho que Lógico. agrega bastante. A Jornada do Herói, o Joseph Campbell, foi, lógico, um gênio americano, e ele aprofundou muito no estudo de mitologia e filosofia. Uhum. E ele chegou a uma conclusão, porque tem vários, eu sigo a linha dele, né? Vários autores, vários teóricos do storytelling. O que ele foca é o seguinte, a narrativa coletiva, que são os arquétipos de Carl Jung. Nós temos um inconsciente coletivo, que ele fala assim, ele tem um livro que é O Herói de Mil Faces. O herói é o mesmo. Então, por exemplo, a jornada aliás, Guerra nas Estrelas, o Rei Leão, se a gente analisar a própria história de Jesus, que nos convida a fazer o mesmo, o que é? Você vai para um mundo desconhecido, você quer melhorar suas competências, mas você tem que se superar. Uhum. Aí o sofrimento passa a fazer sentido. Por que passa a fazer sentido? Porque você está se encontrando. Eu falo que a jornada do herói é a jornada do sucesso. Uhum. A jornada do sucesso verdadeiro, que é você crescer e deixar que os outros te acompanham. Então, você vai para um mundo desconhecido, depois, mais para frente, você vai para uma caverna terrível, que são provas terríveis. E, provas assim, fortíssimas que mexem com o nosso ser. Por isso que o líder tem que contar histórias. Uhum. As dificuldades, né, que passaram, o que ele fez, qual foi a jornada que ele fez para ter o sucesso. Porque muitas vezes o colaborador só vê o sucesso. Só vê o sucesso. Né? Mas não vê ali a travessia. Não entende o processo. Não entende o processo. E eu vejo que as pessoas se perguntam muito, né, se elas podem ter essa habilidade. Né? Será que eu consigo contar histórias, né? O líder, uhum. né? Eu já me deparei com situações onde a pessoa fala, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, bom, mas todos podemos aprender. Uhum. E aí eu destaco, né, a questão do autoconhecimento, né? Eu falo que para a pessoa contar a história, ela precisa se conhecer. Até se conectar, né, com a sua própria história, né? Exatamente. Ela precisa entender qual que é a minha história. Uhum. Como que eu contaria a minha história? Né? Outro dia eu falei para um líder, né, um profissional que a gente está assessorando, eu falei, vamos lá, vamos começar contando a sua história? Me conta. Né? E ele parou e ficou estático e falou, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Falei, então nós vamos começar por aí. Né? De como que você contaria a sua história? Você tem uma história muito bacana. Olha só onde você chegou, de onde você saiu. Você nem tem mais consciência disso, né? Do que você passou, a jornada ali, né? Não, e a pessoa nunca parou para, às vezes, faz uma retrospectiva, você até se emociona, né? Verdade, é a emoção, né? Um outro ponto também, Karine, que eu falo que faz muita diferença, a escutativa. Muitas vezes o líder, ele tem que estar atento à história das pessoas que ele lidera. Ele pode ir para uma reunião, ele pode ir para um feedback com uma história que não é dele. Ele pode contar a história da equipe, ele pode contar a história da empresa. É uma pessoa ali que tem a ver, né, com a dificuldade que eles estão passando, mas que superou também um aprendizado. Né? Exatamente, e que vai inspirar o restante. Né? Então, eu falo que as pessoas podem sim aprender. Claro que eu falo que tem uma estrutura. Né? Eu tenho lido muito sobre storytelling, até por causa da nossa pós, né? E eu falo que tem uma estrutura básica que as pessoas precisam ter em mente, né? Então, ali, qual que é o contexto? Qual que é o personagem dessa história? Qual que é o conflito? São os heróis, né? Quem são os vilões, né? Exatamente, para a gente chegar aonde? No momento da transformação, no resultado, que é justamente onde as pessoas se conectam, principalmente a partir do conflito, né? Da dificuldade, onde as pessoas entendem assim, mas essa pessoa passou por isso, venceu e eu tô passando, e deu certo. Então, né? Dá uma possibilidade ali, eu né? também Dá uma posso motivação, fazer. Né? Só completando o que a Indiara falou, você seguir a jornada do herói, você que é ser um contador de história para liderar no RH, aprenda a trabalhar as suas emoções com as suas emoções e como superar conflitos. Isso que a Indiara falou, porque vamos colocar assim, princípio, meio e fim, é a base de tudo. O storytelling, o início seria um mundo comum. Eu estou no mundo comum. Aqui agora, por exemplo, né, Indiara? Aqui eu estou saindo do meu mundo comum. A gente fica ansioso. Aqui eu estou indo para um mundo desconhecido. Quem está com você aqui, Karine, é uma aventura. Então, isso toda hora acontece. Agora, para contar uma história, a Indiara falou, tem que ter conflito. Tem que ter dor. Porque isso é que emociona. Não existe uma história água morna.
E a Aham. Água conexão, mole, a geralmente, conexão. Ela vem aí, é né? aí que muitas vezes Isso que tem que ter. e quando a gente, né, Essa conexão. eu li recentemente esse livro, né, o Storytelling, e todas as histórias, né, você pode pegar o Steve Jobs, a Malala, todos. Aham. Tem Aham, ali o tem a momento parte da dor. a dor, o conflito. E se a gente for pensar, a palavra treinador é treinador. A dor. Então tem que ter uma legal, dor, a etimologia, né? Se a gente for né? pensar. Treinador. E os bons, né? Os melhores treinadores, porque eles tinham geralmente dificuldade naquilo, Aham. superaram, e aí agora eles, né, ensinam isso para outras pessoas. Então, qual que é a sua dor? Né? Qual que é qual a sua maior dificuldade? Você transformar isso em ensinamento. Falo que isso é muito poderoso, né? A superação, né? Superação, e essa inspiração pela história se tem pessoas que vivenciaram essa dor, esse conflito, essa dificuldade e conseguiram ir para o próximo estágio, vencer, o sentimento eu também posso. Né? Se é possível para você, pode ser possível para mim. O que ele fez, né, para conseguir? Por isso que tem essa parte, né, de você falar também ali o que você fez para conseguir que aquela dor tivesse uma solução para sua dor. Um remédio. O remédio para sua dor, exatamente. E o treinador, muitas vezes, ele vai fazer isso. Ele vai pegar a dor ali que ele teve, né? E aí ele vai dar um remédio. Uma solução ali para a pessoa. Para ela ter alta performance. E aquilo se torna uma força, né, Karine? Essa aí a transformação, né? Quando a gente fala aí o ápice, né? Do storytelling. O que a gente está engraçado que a gente estava antes, né, de começar, eu e o Márcio estávamos falando justamente disso, né? Como que muitas vezes uma coisa que veio para atrapalhar, que era um problema, que era algo difícil, se transformou numa força, né? Foi ali trabalhado, foi treinado, foi resolvido e se tornou um ponto forte. Então, o que era para ser um problema se tornou uma solução. Então, esse muito processo, bacana. Né? Muito legal. Mais alguma coisa, gente, da jornada do herói? Porque eu falo que isso aí é bem legal, né? Não, é excelente. Eu percebo, sempre reforço esse ponto, por exemplo, dentro das inteligências múltiplas, né, do Gadamer, no meu ponto de vista, queria primeiro a inteligência intrapessoal, depois a interpessoal. Para você melhorar outra pessoa, para você liderar, você tem que se liderar primeiro, você tem que ser seu líder, né? E mesmo também no Mindset, que é do Wiki, né? O Mindset, o de crescimento... Da Carol, que você falou, o livro da Carol. Isso, do Carol. Mindset do crescimento é fantástico, inclusive para educar crianças. Que ela fala assim, menino chega, tirei 6. Aí a maioria, hoje nós somos condicionados a fazer o quê? Você é burro, você é ignorante e você não estuda. Aí qual que é a proposta deles? Tá? Você tirou 6, eu não quero saber quanto que seu colega tirou, eu quero saber o que você fez para tirar 6. Isso é storytelling. O que você fez para tirar 6? Então tá, você fez isso, você estudou 1 hora, vamos estudar 2 horas, você tirar 7. Qual foi o esforço envolvido, né, para conseguir aquele resultado? A gente fala do resultado, mas qual foi o caminho ali, o processo? Foi o processo, o que vai ao encontro do Deepak Chopra, no livro dele, muito interessante, As Leis Espirituais, que ele chama assim, nós temos 2 caminhos, autorreferência e objeto-referência. Para mim, o grande desafio com esse acesso de informações é objeto-referência. A gente olha muito para fora. O Carl Jung falou, quando você olha para fora, você sonha. Se você olhar para dentro, você acorda. Então, o que é interessante? Aí o que o Deepak Chopra propõe? Autorreferência. O seu foco é a sua referência interna. Que é o quê? O que é que eu faço para chegar? O que é que eu fiz para chegar onde eu cheguei? E a partir daqui, o que é que eu preciso fazer? E vai ao encontro do Joseph Campbell da jornada do herói, que é exatamente isso. Eu me conhecer, autoconhecimento e aprender a me superar. Para o quê? Para depois me transformar e transformar outras pessoas. Quando eu falei da jornada do herói, é principalmente a estrutura, porque tem até tempo para você usar para cada coisa. Eu falo que é bem estratégico mesmo, assim, né? Lendo alguns livros, algumas teorias, a gente fala, nossa, que bacana. Tem até a parte que você vai para apresentação, a hora que você vai falar da dor, a hora que você vai... Claro que parece muito natural quando a gente vê as pessoas falando. Mas antes disso, teve uma estrutura ali bem interessante, né? Tem até uma técnica. A técnica principal é exatamente você perceber que você é convocado para sair do seu mundo comum. O mundo comum hoje a gente encontra tudo pronto. Aliás, conhecimento, o que mais tem na internet,
Então, o que vai fazer a diferença? Não é o conhecimento. O conhecimento, você pode ser autodidata, você pode conhecer o mundo pela internet, né? Pela IA, inteligência artificial. O desafio qual que é, então? Qual que é o mundo desconhecido? É o mundo que eu não me conheço, o meu mundo, e o mundo que eu não conheço, os meus liderados. E como que eu vou conhecer isso? Através de histórias. Essa é a proposta do Joseph Campbell, né? E isso aí é estudado, é detalhado, porque tem a sequência. A gente começar a observar as novelas, começar filmes, você vê esse processo. É o processo. E aí eu falo muito uma frase, né? Eu gosto muito dessa, porque eu acho que a gente vive muito essa frase de você só chega no propósito se você passa pelo processo. E hoje a gente tem aí uma geração que ela não quer passar pelo processo. Ela só quer ela quer o resultado, ela quer chegar no propósito. Peraí, eu quero estar lá no alto da montanha, mas a gente precisa subir a montanha. Né? E nesse subir a montanha, a gente tem N desafios, aprendizados, superações, mas é um processo. E muitas vezes é por causa que o líder precisa contar mais isso também. Precisa. Eu falo que hoje também, assim, muitas vezes cabe à empresa formar a pessoa. Né? Muitas vezes ela vem ali de uma base que ela não teve esse conhecimento. Então, a empresa, quando ela fala isso, o líder reúne ali com o seu time, conta um pouco da sua história ali, as dificuldades que passaram, a empresa, o tanto de crise que já teve, né? Na crise criaram mais, aí muitos produtos ali surgiram disso. Quando você fala isso, começa a fazer mais sentido para as pessoas. Sim. Porque hoje também, o que é passado muito, eu vejo até internet, você pode ganhar não sei quanto, em quanto tempo ali, eu não sabia nada, é passado muito isso, assim, eu não sabia nada. Você instalou os dedos. Aí eu tive uma ideia ali, eu não sei escrever livro não, mas aí a inteligência artificial escreve, e aí você vai, coloca um dinheiro ali, eu vendi não sei quanto e não sei quanto. Então é passado muito isso, assim, parte mágica, tudo, né? Como se tudo acontecesse com estalar de dedos, então, né? assim, isso também eles são muito inspirados dessa forma. Sim. E a gente for pensar assim, tá, a pessoa que tá falando, às vezes ela teve um sucesso ali, mas quanto tempo antes que ela teve que inventar, reinventar, falir, sofrer. Né? Porque tem gente que fala, hoje eu ganho não sei quanto por mês e tal, e você fala, nossa e tal. Eu falo assim, mas eu fali 7 vezes, eu falei 12 vezes. Mas assim, às vezes ele nem passa muito rápido nessa parte. Sim. Então, assim, isso é importante, porque é assim que a gente inspira as pessoas. Sim. Com certeza. É até mais fácil inspirar, porque se a gente for pensar, quantos nãos que a gente tem para ter um sim? Infinitos, né? Muitos. Então, assim, a vida é muito mais não do que sim. Do que sim. Você tem um sim, quanto não que você tem. É verdade. E isso são histórias que, principalmente, a gente precisa passar muito, porque hoje as pessoas estão faltando muito resiliência, tolerância à frustração. Muita. Por quê? Porque acho que é tudo muito rápido. Né? Então, essas histórias, elas contam ali muito do processo. É como, por exemplo, você chegou na empresa agora, a empresa já existe há 50 anos, mas qual que é a história daquela empresa? Desses 50 anos, O que ela passou? Né? Muita gente está ali e não sabe. Dos picos e vales, né? Vamos dizer por isso assim, que né? uma prática muito bem-vinda hoje, até para motivar essa geração, é que os líderes utilizem o storytelling no dia a dia, nas reuniões, nos feedbacks, né? Porque muitas vezes o fato dele utilizar só dados e fatos, ele não consegue criar uma conexão, principalmente com essa geração que está entrando no mercado agora. E que precisa desse propósito. Precisa. Né? Que já são mais ainda voltados, né, para o propósito. Tem que fazer sentido. E aí, quando ele usa o storytelling, né, onde você pega dados e conecta isso com as emoções, claro que sabendo aí a medida certa de cada um dos lados, ele consegue criar essa conexão com essa geração. Até para que ela veja valor naquela história, né, naqueles objetivos, como que ele vai fazer para alcançar aquele objetivo. Então, não é de hoje para amanhã, não é dessa semana para a semana que vem, tem um processo aí para ser vivenciado, trabalhado, desenvolvido, aprendido.
para que o resultado aconteça. Uhum. O Bill Gates, por exemplo, era um ótimo contador de história, né? E ele era bem inusitado para começar, né? Você sabe da história lá da água com cocô, que ele queria, sim, chamar a atenção, ao invés de falar de dados, quantas pessoas estão morrendo porque a água está contaminada, ele já começou, isso aqui é água com cocô, você tomando ali, né? E aí todo mundo chocou, e ele veio com dados, com fatos. Isso é um storytelling muito bacana. Teve uma apresentação, parece que ele jogou, né, uns mosquitos ali, e aí para falar, né, da malária, quantas pessoas que morrem, e aí depois ele fala do dado. Quantas pessoas já começam uma apresentação com os slides, falando de dados, de fato, e muita gente ali não conecta. Sim. Então, você começar também de uma forma inusitada, né? Contando uma história, já é bem legal. Bem disso que vocês estão falando, a gente estuda muito de storytelling. Quando eu fiz minha pós, a gente batia demais nessa tecla. O desafio que hoje é muito forte nisso, de queimar etapas. Uhum. A gente queima etapas. A gente não sabe subir degrau por degrau. A gente não sabe admirar que tem uma passagem bíblica, né? Por exemplo, a paciência de uma formiga, que vai caminhando, mas lá dentro da casa dela, ela está se preparada para o inverno. Tem o quê? Tem alimento para muito tempo. Então, isso para mim, é essencial. Storytelling, a gente aprender a não queimar etapas. A gente observa hoje, né, uma exploração muito grande em todos os sentidos. Uma aceleração, né, muito grande, que às vezes queima muita etapa. Queima etapa, e a gente não pode ir contra, porque é muito forte. O que a gente pode fazer é o seguinte, é a partir da gente não queimar etapas, por isso são 12 passos da jornada do herói. E 12 passos, 12 passos. São 12 passos aí do herói. E passar isso para o quê? Para os liderados, para os mentores, né? Os líderes, para falar com eles assim, contar a história. Isso é fantástico, né? Não, eu não quero saber quanto que você tirou, eu quero saber o que você fez para tirar 6. Isso leva a isso, para a cultura da empresa. E esse livro eu achei bem interessante também, eu li há muito tempo atrás, foi logo, mas eu lembro que quando ela fala disso, porque isso é mais comum ainda, quando você fala assim, quando você tirou 10, nossa, você é tão inteligente, você é inteligente. E aí você desvaloriza o processo ali, tá? Mas você tirou 10, o que te fez tirar um 10? E reforçar o comportamento, e não o resultado. Sim. Achei isso bem legal, porque às vezes a gente fala assim, né, elogiando o filho, a gente olha o filho e fala, nossa, você é tão, né, tão bonito, é tão inteligente, é tão esperto, mas o que é que fez para ter essa qualidade? Quando a gente reforça isso, é mais fácil você mudar, né? Porque quando você é estático, né? Por isso que o storytelling nos convida a isso, o que é? Nós temos que você tem que se comparar com você mesmo. A jornada do herói, eu vou cair, mas eu vou me levantar, porque o nosso foco, felizmente, a pessoa fica muito se comparando com o outro. O seu ponto de partida é você. O storytelling te convida para isso. Quando a gente olhar para o outro, olhar no sentido de qual que é a jornada que ele fez, se é possível para mim com as competências que eu tenho hoje, com os recursos que eu tenho, o que eu preciso ter a mais também. Eu falo que eu gosto de olhar para fora, né? Mas primeiro, mais do que tudo, você tem que olhar para dentro. E é por isso que eu falo que eu falo muito do autoconhecimento nesse processo de fazer o storytelling. Né? Porque se a pessoa não se conhece, se a pessoa não entende quais o potencial que ela tem, não adianta ela começar olhando para fora. Né? Então, esse olhar para dentro, esse identificar em si como que eu posso fazer, qual o caminho que eu posso percorrer, o que eu tenho de facilidade, quais as dificuldades que eu tenho. A partir do momento que eu acolho isso, eu vou estar sendo autêntica. E aí eu acredito muito no storytelling com essa base da autenticidade. Né? Porque... Você não contar uma história, você pode contar uma história que não é sua, mas não pegar aquela história como sendo sua e contar, porque aí falta autenticidade. Muitas vezes, falta verdade. E eu falo que a autenticidade ela faz muita diferença. Se eu estou contando ali da minha dor, do meu caminhar, ou do caminhar da empresa, dos desafios da empresa ou da minha equipe, mas que eu faça isso com autenticidade, ao invés de ir para o genérico, né? O genérico ele não conecta. Agora, o que é autêntico, né? Seja tanto a vitória quanto a dificuldade, ela conecta. E isso que é bacana, porque cada um tem uma identidade, cada um tem uma história. Nenhuma história é igual à outra. Não. E é isso que é a beleza. Então, assim, falo que a gente trabalha com treinamento muitas vezes, muitas coisas a gente lê os mesmos livros, né? A gente tem ali acesso aos mesmos dados,
Mas a história que você conta dos dados, a história que você conta, aquela relação que você faz com o livro, junto com a sua experiência, nenhum treinamento é igual ao outro. Você pode usar até o mesmo material. Fica tão diferente um do outro. Eu falo que eu dei aula muito tempo na graduação. Eu lembro que, assim, a mesma matéria, às vezes a gente sentava e conversava, a ementa era a mesma, às vezes os livros eram os mesmos, mas como que uma aula ficava tão diferente Muito da outra? diferente. Ô, Karine, eu Isso é bem legal. Me fez lembrar aqui, né? Eu estava estudando sobre storytelling e eu vi um vídeo onde foi dada a mesma história para duas pessoas diferentes dentro da empresa, né? E aí eles fizeram a gravação, né? Da pessoa 1 falando da história, contando aquela história, e da pessoa 2. E a história era a mesma. Mas quando você vê o vídeo da pessoa A e da pessoa B, É outra história. é outra história. É muito diferente. E aí você falou, gente, por quê? Porque o que tocou aquela pessoa foi uma coisa. A ênfase que ela deu foi uma. A outra já enfatizou outra coisa, já deu um outro tom. É igual livro, né? Eu falo assim, eu já tentei até usar aquele software que tem 12 minutos, resumir o livro e tudo. Mas eu falo assim, gente, para mim não dá. Eu tenho que ler e tirar as minhas conclusões. E eu lembro que teve uma pós, uma vez que eu coloquei 3 livros, né, para o pessoal no final apresentar. Geralmente eu faço isso. E aí eu lembro de um aluno, e aí valia nota. Ele falando assim, os insights que ele teve do livro, etc. Então eu tinha que meio que apresentar os resultados. E eu lembro que ele falou tão empolgado, tão verdadeiro, assim, nossa, esse dado foi muito bacana, isso aqui mudou minha vida, mudou meu jeito. E quando ele tava falando, eu falei assim, gente, eu li esse livro já umas 2 vezes, não tem isso Será que é o mesmo? Pensei, né? Mas como eu já sei disso, eu fui humilde, eu anotei tudo, falei, que bacana, que foi bom pra você, fui puxando algumas coisas ali, ele falando, empolgado. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o livro, e tinha. Só que pra mim, aquilo não fez sentido. E pra ele, assim, ele foi falando, foi fazendo uma história ali, que eu falei, gente, será que é outra edição? Será que é outra? E como que muda, eu falei né? assim, gente, o que aconteceu? E eu falei, como que isso é interessante? É muito interessante. Porque o mesmo livro eu já tinha lido 2 vezes, pra mim fez sentido umas coisas. E aí, como que a pessoa faz um resumo de um livro? Ô, Karine... E pra você ali, às vezes, fala, nem gostei tanto desse livro. É verdade. Eu falo que eu sou da moda antiga porque eu gosto do livro do que ouvir, de né? papel, né? Eu comecei a ouvir esse, depois eu comprei o livro. Porque eu falei assim, senti falta também. Eu gosto ainda também. de ler, e eu falo também, que eu né? ainda gosto. Tem que pegar o sinestésico. E eu ainda gosto de ir grifando as partes principais, né? A minha filha fala que eu estrago o livro todo. Eu falei, não, o livro também. é pra isso, não consigo né? nem vender ele. Se eu quiser vender, ninguém compra. Não, ninguém compra. Porque tá e todo aí, estragado já. fazendo, né, esse exercício aí do storytelling, outro dia eu falei, e lá tinha uma sugestão que falava assim, pegue um livro que você leu há 5, 10 anos atrás, veja os grifos que você colocou e compara com o seu momento atual, se você contaria... Gente, eu fiz esse exercício. Aí eu peguei um livro que eu li há muitos anos atrás, deve ter uns 5, 6 anos atrás, e fui ver os grifos. Aí eu falei, gente, hoje eu não grifaria isso de jeito nenhum. Hoje é tão óbvio. Na verdade, eu falei, como já virou que seu muda, muitas vezes. né? Como que você fala assim, realmente você tem um outro contexto, né? Um outro momento. Transformou. É verdade. Tem uma pesquisa que fala assim, que 10% você vai lembrar do que você leu no livro. Então, assim, por exemplo, você leu o storytelling, então, agora você vai me contar tudo, já, né, acabou de ler e tal, você vai me contar tudo que você achou bacana e tal. Aí ela vai falar só de 10%. Então, as pesquisas falam que 10% só que você lembra realmente ali para contar do livro, né? Uma história ali do livro e tal. Só que o que acontece? Eu vejo que muita coisa fica no inconsciente. Fica. O livro, eu brinco que são ótimas companhias pra gente. Você lê um bom livro ali, que te dá insights, então eu falo que né, você tá na companhia ali de uma pessoa muito que te inspira ali, de alguma forma. E aí teve um dia que você falou, eu lembrei que de vez em quando eu sento, porque eu tenho duas bibliotecas lá em casa. Um dos livros que eu já li e outros que estão para ler. Então ficam até em espaços diferentes. E um dia eu sentei, que a dos livros lidos, ela fica mais embaixo, eu sentei e fiquei olhando. Aí eu olhei um livro que eu já risquei lá e tal. E aí eu vi algumas falas que eu falei, gente, eu falo isso como se fosse meu. Porque eu gosto de citar.
Às vezes eu falo uma frase, eu falo, gente, né? Às vezes eu falo, não, que frase bacana é, até de fulano de tal. Até, às vezes eu tenho esse rigor acadêmico que a gente tem, porque a gente é muito cobrado por isso. E aí, teve uma vez que eu fui ler ali umas coisas super bacanas. Eu falei, gente, como que você pega aquele conhecimento como sendo seu e vira seu mesmo? Que é o poder do storytelling. Quando você conta uma boa história, que as pessoas se conectam naquela história, que aquilo tem insights, aquela história vira sua. E as pessoas usam muita expressão assim, né? Aqui na nossa empresa. Então, por quê? São boas histórias que você faz parte daquele sonho ali. Aquele sonho que era o sonho de alguém, né, de um empreendedor, aquela pessoa que abriu a empresa, virou o sonho de 500, 1.000, 2.000 pessoas. Então, isso é muito lindo e muito poderoso. Ô, Karine, olha que interessante. Contar história não é jogar uma história. Uhum. Como que a Andiara já afirmou, quem quiser ser um bom contador de história tem que ser um bom ouvinte. Tem que ser um bom ouvinte por 2 motivos. Primeiro, tem que ser bom ouvinte, ouvir muitas histórias para ter repertório. Você tem que ter um repertório. E a segunda coisa que é imprescindível ser um bom ouvinte, que eu afirmei aqui, que contar história não é jogar uma história. A história, a jornada do herói proporciona o rapport. O rapport é uma varinha mágica, vocês conhecem muito bem. E qual que é, gente, o segredo do rapport? Acompanhar para depois conduzir. Você não pode jogar uma história, você tem que elaborar dentro do seu contexto que história eu vou criar dentro dessa realidade que eu estou vivendo, que história que eu vou criar esse profissional que me procurou, a partir das histórias dele. Então, eu não posso jogar uma história interessante, né? 2 pessoas, interpretações diferentes. Então, a base da PNL, estudo da experiência, da estrutura subjetiva. Você tem que entender um pouco de você e ser um bom ouvinte, para ter repertório e para o quê? Para você acompanhar, para conduzir. Que história que eu vou contar? Cada evento é uma história. Pode ser um evento motivacional, pode ser um evento para apresentar uma planilha financeira. Então, o rapport, storytelling é um convite ao rapport, acompanhar para conduzir. E eu gosto também bastante, assim, o quanto que é importante mesmo, né? A gente pensar nisso, estruturar, né, as nossas apresentações, principalmente hoje, nos dias de hoje, que ninguém consegue... É tanta informação ali, tanta obesidade, né? Até de informação que a gente tem. Como que a gente vai fisgar a atenção das pessoas ali e que aquilo faça sentido para elas? Porque hoje tem pesquisas que falam, as pessoas só entendem e só prestam atenção quando faz sentido. Principalmente... Então, assim, como criar, né? Como criar rapport, como fazer as pessoas conectarem ali com você, como que tá essa audiência? Ela não adianta... Eu falo que o instrutor, o professor, é muito assim, não é a gente ensinar. O outro está aprendendo. E, principalmente, ele está mudando comportamento. E ele está tendo o resultado que precisa. Tudo começa, muitas vezes, ali com o que é falado, a forma que é falado, né? Então, isso é uma coisa... os grandes oradores já fazem isso muito bem. Muito bem. Mas quem está começando também, aprender essas estratégias. Porque todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo superou várias coisas, todo mundo tem picos e vales, e você saber contar de uma forma que inspire, isso aí é bem legal. Bem legal. E ter essa humildade, né, Karine? Porque eu falo que quando a gente estuda o storytelling, a estrutura, ela é muito simples. Então, eu gosto muito de falar, você não tem que inventar a roda. Você pode usar a receita que já existe, mas você vai ser autêntico, mas é uma estrutura muito simples, né? Quando a gente fala ali de você começar com um contexto, de você falar do personagem, né? De você trazer o conflito, que é o ápice, né? O momento ali de conexão. E a partir daí contar da transformação e do resultado. Então, a estrutura, quando você olha, é dessa forma que se faz storytelling, a estrutura é simples, é prática. A gente complica. Não precisa complicar. Agora, a questão é como que eu vou colocar a minha história dentro disso. Para ficar interessante para o outro, né? Exatamente. Aí é que, quando você falou, que entra a importância o quê? Do roteiro. Uma boa história, essas histórias que a gente vê de sucesso, tem uns roteiristas. A gente tem que pesquisar também, saber a história, como se faz um roteiro.
Porque é isso que é imprescindível. Porque você tendo um roteiro, você vai seguir o caminho certo. E isso que você falou, a elegância verdadeira, a simplicidade. Quanto mais simples, mais nós seríamos naturais. É uma sugestão muito interessante, não sei se vocês conhecem de filme, O Discurso do Rei. Ah, já assisti. Você ouviu Muito falar? bom. Ele era gago, É, né? o Discurso do Rei, ele Muito era bacana. príncipe, tinha que assumir. Você pensa em virar rei, assumir o trono na Inglaterra. Só que ele era gago e, através da gagueira, um medo excessivo, né? E um fonoaudiólogo, né, foi acompanhando, virou o mentor dele. Na hora da posse, ele foi lá e falou e se tornou rei. Isso aí é uma storytelling que mostra o quê? Independente do problema que a gente tem, você pode superá-lo. Essa é a jornada do herói. Eu vi até uma pessoa, acho que foi um influencer, falando assim dos 4 filmes que são importantes para comunicação, para, né, pra gente. E aí um deles era esse, e ele indicou um que o filme é assim, um dos melhores filmes que eu já assisti, que é de júri. Sei. Tem aqui eu sempre que alguém indica, eu tenho uma conversa comigo mesmo, então eu coloco. Aí eu vou colocar aqui na edição, porque vale muito a pena. E é interessante, assim, não pode dar muito spoiler, não, mas assim, como que a comunicação, principalmente no final, mudou o júri todo. Sei. Sabe, assim, como que a forma que ele falou, a história que ele contou, e aí fala de racismo. Foi uma pessoa, talvez vocês até vão saber, mas é um filme mais antigo, mas muito bacana. Que é uma menininha que foi estuprada. E aí, só que é o preconceito, né? Porque eram negros, a menininha era negra, e quem matou eram 2 brancos. E aí tem todo um desenrolar nisso, assim. Mas como que é interessante, a partir do momento que ele falou com emoção, que ele falou ali conectando, e que ele fez as pessoas se colocarem no lugar daquele pai, daquela menina e etc., o tanto que virou o jogo. Quando a gente traz, né, no a livro importância. tem a história do Mandela, né? Como que ele conseguiu, né, a partir ali de uma visão, unificar o mundo, gente, né? Assim, é algo muito grandioso. E como que você muda, né? À medida que você vai vendo o processo acontecendo, não foi algo simples, né? No sentido de rápido, de ser de um dia para o outro, mas como que o movimento ganhou força mundialmente, né? Muito bacana. Karina, me lembrei aqui agora de um caso interessante que aconteceu comigo. Quando fiz um trabalho, uns 4 anos na Polícia Militar. Eu fui fazer uma palestra na Academia de Polícia sobre amizade. Né? Sempre começo meus trabalhos com música. Eu comecei cantando: eu quero apenas cantar meu canto, eu quero ter 1 milhão de amigos. E no finalzinho eu contei uma história pequena, muito pequena, uns 200 participantes, né? Oficiais, praças. Um senhor veio me abraçar, foi o maior feedback que eu tive na minha vida. Isso foi mais ou menos em 2012. E falou comigo chorando pela sua palestra, mas principalmente pela essa historinha que você contou, muito pequenininha. Eu vou beijar meu filho depois de muitos anos. Olha que legal. Porque eu tinha ódio dele, que ele está preso. Um policial falou comigo chorando. A história também muito pequenininha. Nasrudim, a história que eu contei, o rei do palácio acorda: chame Nasrudim! O que foi, majestade? Sonhei com a maçã e salivando. Só Nasrudim consegue arrumar uma melhor maçã do mundo para mim, chamar Nasrudim. Ele chegou: pois não, majestade. Nasrudim providenciou a maçã para mim. Aí o rei salivando, Nasrudim sumiu e não demorou muito tempo, voltou. Majestade, aqui está a maçã. O rei ia salivando, ia ficando transtornado e sentou aquela mordida na maçã. Né? Uma maçã, você sabe que é muito bom para a voz, né? Estamos falando de comunicação para a garganta. Amassou e Nasrudim sumiu. Quando o rei continuou comendo a maçã foi virando e ele percebeu que uma parte dela estava podre. Chamem Nasrudim! Aí ele já estava com a espada e assentou a espada no coração dele. Você está ficando doido? O que você aprontou comigo? Majestade, eu gosto tanto do senhor, eu faço o melhor serviço para o senhor, que eu fui no céu buscar essa maçã. E o que aconteceu? Quando ela entra em contato com a parte de um ser humano, uma parte dela apodrece.
Então, é uma esbêndica de cavalo, né? Que legal. Esse senhor falou, eu, assim, eu gosto muito também de interpretar, né? Acaba que eu tenho esse privilégio, aqui estou perto de duas grandes contadoras de histórias, psicólogas, e eu percebo que o inconsciente dele fez a seguinte leitura: eu também sou podre. Eu sou podre. Se eu sou podre... para ele ali teve todo um contexto ali que ele já tem transferência, foi né? E aí no final isso, ali fez um... Eu, particularmente, para mim, ajuda muito nas relações interpessoais, que aliás, quem deve começar dentro de casa, me ajuda muito quando eu percebo também, talvez a gente trabalhar a dimensão do perdão, storytelling ajuda muito a gente perdoar, e se trabalhar muita dimensão do perdão, essa historinha, peraí, eu não vou perdoar, mas eu preciso de perdão. Né? Entra aqui que Jesus falou, como é que você quer perdoar? Meu filho, você não perdoa ninguém, você quer meu perdão. Então, a história dele, a gente percebe que ela vai em todas as áreas, na sua área profissional. Mandela até teve uma frase, assim, né, que o pessoal conta, que quando ele saiu da prisão, os jornalistas perguntaram, né, e você tá com raiva, tá com ódio, porque foi preso, né, injustamente, tudo que aconteceu com você? Ele falou, não, perdoei. Né, assim, deixei para trás, porque se eu continuar, eu vou continuar preso. Então, isso não faz agora, daqui para frente. Então, assim, como que isso, a fala é marcante, né? E é a questão do perdão. Porque a storytelling, a gente está falando aqui no campo de empreendedorismo, do profissionalismo empresarial, de liderança, é o que eu falei, primeiro você tem que se conectar. Então, o storytelling começa também na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, não é só dentro da empresa. Porque quanto mais você praticar storytelling, mais você vai estar competente para contar histórias para os seus liderados. Às vezes até com líder, né, que já está em outro patamar aí até, muitas vezes na empresa. Às vezes eu brinco, né, quando tem algum comportamento que falta inteligência emocional, às vezes ali domínio pessoal, eu brinco. Então, você tá igual a primeira casinha lá dos 3 porquinhos, primeira lá. A pessoa fala uma coisa, você já desmorona. Legal. Então, olha, pra você ver uma história de quando era pequeno, e ele fala, nossa. Aí ele fala que lembra, né? Quando tem algum estresse, ele fala, nossa, eu tô muito frágil. A primeira casinha ali, qualquer coisinha, né? Você já tá. E o tanto que impacta, né? E aquilo ali faz sentido, é muito melhor. A pessoa, você consegue tocar a pessoa. Você toca de uma forma ali que faz parte, né? De certa forma. Lá na eu uso muito história até de criança, assim. Eu também gosto muito. Eu falo que às vezes é a forma que a gente tem de acessar a pessoa, né? Então, na MB, quando as pessoas falam da recolocação, de ser um processo, eu sempre falo, gente, vamos pensar numa semente? Uma semente, nós vamos plantar a semente. E a semente nasce de hoje para amanhã? Não, ela vai dar fruto de hoje para amanhã? Não, então é um processo. Então, a gente vai plantar essa semente, a gente vai cuidar dessa semente para que ela cresça, para que ela se fortaleça, para que ela dê frutos. Então, é uma coisa super simples, né? Mas na hora que você fala, o cliente para e fala assim, né? Não é cuidar, né? Processo, cuidar do dia a dia. Né? Então, não adianta eu jogar a semente na terra, se eu não cuidar, ela vai morrer. E não adianta eu jogar na terra e achar que amanhã eu vou buscar o fruto. Eu tenho que esperar, muitas vezes, esse processo acontecer. E aí, através da história, eu percebo que a pessoa, ela faz aquele movimento de... né? E muda ali, às vezes muda a percepção. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, que tá mais velha e tal, então ela estava assim, ela estava se descuidando muito. E aí ela falou, a gente vai envelhecendo assim mesmo. É normal de ficar de cabelo branco, é normal de sei o quê, mas ela arruma muito a casa. Ela gosta muito de arrumar a casa dela. Aí eu falei, pois a gente é como se fosse uma casa. Né? Se você não arrumar, se não fizer reforma, vai acabando. A sua casa já era para ter acabado, é tão antiga. E aí eu vi que depois eu encontrei, já tinha pintado o cabelo. Aí, ela começou a arrumar a casa. Arrumar a casa. É mesmo, tipo assim, faz sentido às vezes, né? Uma fala. É isso que a Diara acabou de contar, é uma história legal, história técnica, uma puxando a outra. Eu me lembrei de uma história que fantástica. Certa vez, um aluno recebeu uma semente, chegou todo alegre em casa, recebeu uma semente. Vamos colocar aqui uma semente, qualquer, uma semente de uma fruta. Aí o pai dele, aquele paizão, se vestiu todo um saco surarado, sujou a mão toda de terra, ele rolou na terra com o menino e jogou a semente.
Quando jogou semente, o menino falou comigo, falou com o pai, seu pai, quanto tempo que vai levar para eu poder colher um fruto aqui? Ô, meu filho, eu não sei bem o que é essa semente, não, mas talvez 10, 15 anos. E o menino furioso falou assim, não vou plantar, não. Tirou a semente, ficou nervoso, aquela idade mais, talvez, para descobrir o mundo, né? Mas ficou bravo, bravo. O pai serenamente virou para ele e falou com ele assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você plantando ou não plantando, o tempo vai passar do mesmo jeito. Uhum. E É isso, né, Diário? Que legal. Exatamente. É legal. É um processo, O tempo que vai bacana. passar. E o legal é, se você fala de forma objetiva, só com dados e fatos, você não consegue acessar. Muitas vezes a historinha é simples, é extremamente Às vezes ali, você nem grava, né? básica, e a pessoa vai fazer esse movimento de olhar para dentro e falar. E quando você conta uma história, a pessoa ela lembra daquilo ali, né? Pode passar o tempo, mas aquilo se marca, Sim. ela não esquece. E dado, às vezes, você até confunde ali, né? Verdade. E o carinho interessante, por exemplo, sabia que esse menino fez é a jornada do herói para você se transformar, porque às vezes, né, a gente conhece muitos adultos que eu faço isso de vez em quando, a gente faz muita pirraça. O que é pirraça? Você está brincando. Eu estou aqui com esse livro. Aí a Andiara fala: esse livro agora eu vou ter que levar. Então eu não brinco mais. Aí você faz pirraça. A gente, para liderar, para mentorar, a gente não pode, tem que ser capaz de superar isso. Por quê? Aí, por que está por detrás da jornada do herói? O mundo é cruel, a vida é cruel. Não cruel no sentido assim de fazer você sofrer, mas é difícil. A jornada do herói, a jornada do sucesso é cheia, é uma roda gigante de altos e baixos. Então a gente tem que parar, raciocinar e falar, será que eu faço muita pirraça ainda? Né? As reflexões são importantes, né? E quando a gente fala aí, né, Karine, da pessoa parar, pensar, tem uma pesquisa que fala que quando você usa o contar histórias, né, o storytelling, isso fica gravado para a pessoa 22 vezes mais. Que interessante. Que legal. Do que se você simplesmente apresentar um dado ou fato. Então, olha o impacto. Muito forte. Faz muita diferença. Não faz muita diferença. Gente, pra gente finalizar, eu falo que gestão do tempo aí, né? A gente gostaria de ser 2 horas. O tempo voa. O tempo voa, Que E boas histórias fazem o tempo passar mais rápido ainda. Que pena, né? Que pena. Dá vontade de ficar aqui o dia todo. E aí eu quero, né, pra gente finalizar aí, livros, insights, dicas, só pra gente, estratégias. Como que eu já falei, acho que o segredo é ser um bom ouvinte. Ver muitos filmes, ouvir muitas coisas, e o que eu pesquiso mais é o meu silêncio interior. Isso que eu acho que é mais difícil. A gente tem que ter muito repertório e quebrar a resistência. Por exemplo, uma frase aqui que para mim é fantástica, que é um norte para mim, esqueci o nome dele agora, um poeta do Amazonas, ele faleceu e até cheguei a conhecê-lo. Olha que coisa fantástica que é o mundo de hoje, que é com a história dela. Eu não tenho um caminho diferente. O que eu tenho de diferente é o jeito de caminhar. Que bacana. E isso é a essência do mundo de hoje. O caminho é o mesmo, o mercado de trabalho é o mesmo, né? A forma que você percebe o seu esforço ali. Tem um jeito diferente de caminhar. Isso é um site maravilhoso. Bacana Agora, demais. ser um bom ouvinte e outra coisa, não ficar preso só assim, uma história de uma tendência, não. Hoje, o mundo hoje é muito plural. Né? Ouvir histórias de diversos segmentos, entender bem essa geração que está aí, mas também não deixar de entender a geração que todas é um encontro, né, de gerações. Então, eu quero dar uma dica, né, que fez muito sentido para mim nessa caminhada aí do storytelling, que é comece pequeno. Eu não preciso trabalhar uma apresentação inteira dentro do storytelling. Eu posso começar uma reunião, eu posso começar um feedback com o meu liderado e pratique a escuta ativa. A escuta ativa, ela vai te ajudar muito nesse processo de contar a história, de perceber as emoções, de perceber ali o contexto, o cenário, e saiba a medida certa entre a informação e a emoção. Né? Eu falo que nenhum extremo
é produtivo. A gente precisa ter esse 40, né? equilíbrio. Uhum. E como dica de livro, gente, eu não posso deixar de citar Uhum. esse aqui, E ó. é muito bom. Né? Muito bom, vale a pena. Gente, leitura fluida, os capítulos, eles são pequenininhos, então são pílulas, né? Uhum. Então, muito bom. Aí fica essa dica para quem quer entender um pouco mais de storytelling, comece por aqui. Vai ser um grande passo. E eu vi que você tem esse livro também, mas é outra edição, não é o mesmo nosso. Que eu vi que uma vez você postou, eu também postei. Eu vi que não era o mesmo. Não era o mesmo. Outra ser sugestão mais ou menos muito igual. interessante, seguindo o LinkedIn, nas mídias sociais, é o Murilo Leal, não é isso? Murilo. E o Fernando Palácios, que eu falei que começou a abordar esse tema aqui no ano 2000. No LinkedIn, eles são excelentes. Fernando Palácios no LinkedIn e Murilo Leal. Tá, na edição a gente coloca. E o livro a gente coloca as redes de vocês também, tá? De contatos e tudo. E o livro do Fernando Palácio é exatamente o beabá, né? Tudo, o passo a passo do storytelling. Eu vi que o pessoal colocou lá no grupo da PUC, né? Algumas regras de storytelling, achei bem legal. Comecei a ler, mas foi rapidinho, depois eu quero aprofundar mais. E eu agradeço vocês, né? Porque eu sou idealizador, entusiasta, o coordenador e professor da nossa pós que está acontecendo no IEC, PUC Minas, Comunicação Persuasiva e Storytelling. Que é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Isso é uma reuniões a gente fica fascinado. Querendo ser aluno ali daqueles professores todos, cada um melhor que o outro. Esse é o primeiro passo, é a sementinha. Nós vamos continuar com esse trabalho e levar para várias instituições. Isso mesmo. Gente, então, assim, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, pelo conhecimento, pela generosidade, né, de estar aqui. Eu te agradeço. E que a gente vai junto aí nessa jornada, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento. E todo mundo tem muito aí que contribuir, né? Cada um extrair a comunicação, o storytelling de cada um e saber passar isso é muito legal. Então, obrigada aí pela participação de vocês. Foi ótimo. Obrigada, Karine. Obrigada, Márcio, né? Foi tão bom que a gente nem viu o tempo passar, né? Passamos um pouquinho dessa vez. Eu agradeço, Diário, agradeço demais a você e vamos continuar no seu título. Era uma vez no Era uma mundo vez. corporativo. Gostaram? Muito obrigado. Era uma vez. Muito e aí, obrigado. reticências, né? É isso aí. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. E o próximo vai ser o 11º. A ideia inicial do podcast é que pelo menos 10 eu ia fazer. Então bateu a mesa, mas agora já passou para 10 anos. Agora, isso. Entende? Ótimo. Tô gostando muito, eu falo que é muito bacana, assim, sim, né? É um bate-papo muito agradável. Obrigada pela audiência e vamos juntos aí nessa jornada. Até mais. Até mais.